Graça e paz, amados, que alegria poder compartilhar uma preciosa porção da palavra de Deus. E eu queria iniciar essa semana falando sobre qual o meu posicionamento. E hoje eu quero falar dentro desse tema, eu sei o meu limite? Será que eu sei até onde eu posso ir? Será que você sabe qual é o seu limite? Estamos com uma base aqui, Efésios capítulo 3, o verso 14, quando Paulo se posiciona diante de Deus, declarando aqui, por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. A gente tem meditado nessa palavra já há algumas semanas, porque o Senhor tem direcionado a nos ensinar a guerrear, a pelejar, a orarmos, a nos rendermos diante dele para sermos vencedores. Quando a gente olha para essa palavra, o Senhor tem nos levado a um outro texto lá de 2 Crônicas, capítulo 20, que fala do rei Josafá. Um rei tremendo, um rei maravilhoso. Quando você começa a olhar a história de Josafá, Josafá foi o cara que agradou a Deus, foi o cara que Deus honrou, foi o cara que Deus fortaleceu, foi o cara que nenhum povo à sua volta, ousou guerrear contra ele. Mas, ou não ousou guerrear contra ele sozinho. Depois a gente vai ver aqui que eles se uniram para guerrear contra Josafá. E a gente começa a perguntar por quê? Por que será que Deus permitiu uma batalha tão grande aqui do capítulo 20 contra um homem tão honroso, tão temente a Deus? Aí você começa a olhar, ele fez aliança com Acabe e isso não foi legal, Deus não se agradou. Alguns estudos levam a entender que ele, pela sua força, ele tentou, com tudo isso, até com casamento, unir o reino do norte e o reino do sul. Existem coisas que eu e você precisamos fazer, existem coisas que eu e você precisamos nos posicionar, mas em tudo há um limite. Estudando profundamente essa história, agora no verso 1 do capítulo 20, diz assim: depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas vieram a peleja contra Josafá. Depois do quê? Depois dele ter algumas atitudes que não agradaram a Deus. Depois dele ter algumas ações que, ao meu ver, ultrapassaram os limites. Agora, Deus permitiu que 3 povos se juntassem contra ele, porque sozinho ninguém conseguia vencer. Agora, 3 nações se levantam para matar, para aniquilar Josafá e todo o povo do Senhor. Eu quero pensar com isso, será que a gente não colhe lutas? Será que Deus não vai permitir que inimigos se somem contra nós? Porque às vezes nós tentamos a força do nosso braço e não a confiança do Senhor? Será que às vezes nós não ultrapassamos limites tentando fazer aquilo que nós não temos o direito de fazer, que nós não temos como nos meter e nós muitas vezes nos metemos? Queria pensar com você, será que as causas das lutas que eu estou passando não é porque eu ultrapassei o limite? Porque eu invadi aquilo que não era para invadir? Eu tenho isso muito claro na minha vida e Deus há alguns dias tem tratado isso no meu coração. Há limites. Eu tenho limites no que eu posso falar, eu tenho limites até onde eu posso ir, eu tenho limites que eu não posso ultrapassar. Graças ao nosso eterno e bom Deus, eu tive um baita de um professor, ele era professor da igreja quadrangular, professor de grego e hebraico, e ele nos trouxe uma orientação muito importante. Ele disse: olha, vocês estão estudando para ser teólogos, estudiosos da palavra. Existe um limite. Vocês vão entrar a fundo em textos, vocês vão entrar na íntegra de algumas realidades e revelações profundas.
Quando vocês estiverem ao ponto de duvidar de Deus, duvidar da existência do Senhor, duvidar do poder de Deus para tudo o que você está fazendo, esse é o limite. Se você der mais um passo, você pode apostatar da sua fé. Há um limite. Não ultrapassem esse limite. Quando vocês estiverem estudando a Bíblia, entrando na íntegra, na profundidade da revelação dos textos e pintar um pensamento da não existência de Deus para tudo. Vai tomar uma água, vai no banheiro, vai fazer um lanche, para tudo. Esse é o limite para vocês manterem a fé firmada no Senhor. Então aprendi e aquilo tem constantemente no meu coração. Muitas vezes estudando a palavra eu me vejo numa encruzilhada. Mas eu paro tudo, eu dou uma volta onde eu estou estudando e retomo a minha fé no Senhor. Há limites. Se eu ultrapassar limites, eu poderei colher consequências muito sérias, onde a maioria não respeita esse limite. Por isso temos tantos gênios da teologia desviando a sua vida, o seu foco, a sua fé em Jesus. Quero orar com você nesse momento. Pai, obrigado porque Tu és um Deus grande, um Deus poderoso, um Deus que nos sustenta, um Deus que nos alimenta, um Deus que trabalha na nossa fé. Pai, nesse dia temos uma palavra talvez de suma importância. Não ultrapassarmos limites, não querermos fazer aquilo que é da Tua alçada fazer. Que eu quero clamar, ó Deus, que Tu venhas nos tratar. Estamos diante de pessoas muito inteligentes, pessoas com muitas ações e atitudes, que nós não venhamos a desagradar a Ti, que os inimigos não venham se unir contra nós por ultrapassarmos limites, como foi essa questão de Josafá. Nem o inimigo sozinho podia abalar ele, mas quando se uniram, ele teve medo. Pai, nos dá coragem, nos dá ousadia, nos fortalece, Pai, e nos ensina a respeitar, nos ensina a ter o discernimento dos nossos limites como homem, como mulher, como barro nas Tuas mãos. Quem é o barro para dizer alguma coisa ao oleiro? Que nós venhamos estar no nosso lugar, reconhecendo e sabendo os nossos limites, as nossas limitações e a nossa dependência de Ti. Eu Te louvo, Pai, obrigado por esse dia. Que Tu venhas fortalecer as nossas vidas no poder e na autoridade do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço, uma ótima semana. Não esqueça, tenha discernimento dos limites até onde eu e você podemos ir. Deus abençoe.